E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto Quase é seu todo carro. proprietário de carro passa muito tempo cuidando de seu veículo. E não se trata apenas de reparos, substituição programada de consumíveis e medidas preventivas. Além disso, o motorista quer dar individualidade ao seu carro, para torná-lo ainda mais perfeito, original e reconhecível. E as ideias são concretizadas de várias maneiras. Para esses fins, são fornecidas várias soluções, entre as quais se destaca o spoiler do carro. Antigamente, os spoilers eram propriedade exclusiva dos carros esportivos que competiam nas pistas. Mas depois eles migraram para os carros civis, perdendo em grande parte sua finalidade original. Se antes era um elemento de aerodinâmica, afetando diretamente o comportamento e as características do carro, agora o spoiler é mais um enfeite, um elemento decorativo para o veículo. Muito depende da escolha e da instalação corretas. Se você escolher o spoiler corretamente, poderá obter mudanças notáveis em termos de segurança, conforto e capacidade de controle do carro. Mas é preciso ter cuidado, pois erros na alteração da aerodinâmica do carro podem levar ao efeito oposto. Porque os spoilers são instalados. Nem todos entendem completamente para que servem os spoilers em um carro. Isso depende diretamente do tipo de para-choque a ser usado. Se falarmos apenas de paralamas reais, e não de sobreposicões decorativas, essas estruturas são capazes de executar várias funções ao mesmo tempo. As características aerodinâmicas são aprimoradas e a velocidade do veículo é aumentada. Devido à criação de maior forca descendente em alta velocidade, o carro pode ir mais rápido sem perder a estabilidade. Os paralamas são capazes de alterar a aerodinâmica da carroceria, tornando-a mais aerodinâmica e reduzindo a resistência às correntes de ar que se aproximam. Outro motivo pelo qual os spoilers são necessários é para aumentar a estabilidade do carro em altas velocidades. Isso é obtido novamente por meio da forca descendente. Ao passar pelas asas antiderrapantes, o ar flui como se pressionasse o carro contra o solo, mantendo o ponto necessário de contato das rodas com a estrada. Figurativamente falando, o spoiler não permite que os carros decolem, pois as fortes correntes de ar que passam sob o carro criam um efeito de asa. Isso explica o outro nome do spoiler, ou seja, anti-asa. O manuseio é aprimorado. O motivo real pelo qual você precisa de um spoiler na traseira e nas laterais do carro. A instalação de um anti-paralamas traseiro e lateral permite melhorar a qualidade do controle do veículo e o carro se torna mais obediente. Os paralamas laterais criam downforce, o que torna a frenagem mais eficaz. Os paralamas dianteiros reduzem a carga frontal e o spoiler na traseira cria downforce. Combinados, eles resultam em um bom manuseio. São criadas correntes de ar em redemoinho. Isso e mais um bônus adicional, pois evita que detritos e água entrem ativamente nas janelas. Efeito visual. Nem sempre o motorista que deseja melhorias em termos de funcionalidade e desempenho. Isso é lógico, pois todos esses efeitos são aparentes quando se viaja em altas velocidades. Em baixas velocidades, não há necessidade de paralamas. Portanto, os proprietários de carros civis preferem usar o spoiler apenas como um elemento decorativo para o ajuste externo do carro. Cada motorista deve decidir por si mesmo que tipo de spoiler precisa e para que fins ele será usado. Desvantagens características. Embora os antifenders tenham várias vantagens objetivas, não se esqueça da presença das mesmas desvantagens objetivas. Elas podem ser decisivas na decisão final sobre a escolha e a instalação de spoilers na tampa do porta-malas, na parte dianteira e em outros elementos do veículo. Vamos considerar as principais desvantagens que um motorista pode encontrar ao usar um paralama em seu carro. Problemas adicionais durante a lavagem. Aqui você precisa limpar os elementos do paralama com mais cuidado e delicadeza mal. Nem sempre é possível direcionar um jato forte de água para o lava-rápido, pois isso quebraria ou danificaria a estrutura. Isso se aplica mais aos paralamas decorativos.
Os elementos aerodinâmicos reais e esportivos são mais resistentes a danos mecânicos. Mas ainda é difícil lavar todos os componentes. Condução em marcha ré. Se o paralama for maciço e alto, a marcha ré será mais difícil. A visão será prejudicada e você terá de ser mais atento e cuidadoso. Como solução para o problema, é possível instalar uma câmera de visão traseira e um parcronic com a saída da imagem na tela dentro da cabine, vândalos. Em quase todas as cidades, há pessoas inescrupulosas que querem estragar a propriedade alheia por um motivo ou outro. Nesse caso, os spoilers se tornam um elemento extremamente vulnerável do carro, pois são fáceis de quebrar, e nem sempre o sistema de alarme do carro reage a essas ações, probabilidade de quebra repentina. Isso acontece quando a instalação é realizada por especialistas duvidosos, quando a instalação é realizada por métodos artesanais, ou quando são usados fixadores inadequados. Como resultado, durante a condução, o spoiler pode quebrar repentinamente e sair voando. Isso é uma ameaça direta ao motorista e a outros usuários da estrada, corrosão. A instalação de anti-asas completos envolve a perfuração de orifícios na carroceria do carro para a subsequente fixação confiável. Nesse caso, é extremamente importante usar fixadores de qualidade e tratar os furos com compostos anticorrosivos. Caso contrário, o local de fixação se tornará um foco de propagação ativa da corrosão, com todas as consequências decorrentes, efeito reverso. Cada modelo de carro tem uma determinada aerodinâmica e características. Os spoilers devem ser selecionados individualmente para aumentar a forca descendente ou reduzir a elevação em alguns pontos. E por isso que se recomenda a instalação de anti-esmagamentos em pacotes completos, nos quais cada elemento terá seu próprio lugar e cumprirá as funções corretas. Diferentes métodos artesanais de instalação e a escolha incorreta de projetos levam ao efeito exatamente oposto. Leia também: o que você precisa saber sobre a largura dos pneus, o fato de o proprietário de um carro precisar ou não de um spoiler. E, em grande parte, uma questão individual. Ninguém impede e não proíbe a instalação de um paralama decorativo, que não afetará a aerodinâmica do carro e servirá apenas como decoração do veículo. Mas, se estivermos falando de paralamas reais, você deve abordar a questão da forma mais responsável e competente possível. Se você quiser melhorar a aerodinâmica, não poderá, em hipótese alguma, economizar dinheiro. Caso contrário, isso se transformará em custos adicionais e problemas reais. Você deve comprar somente projetos testados e certificados, e a instalação deve ser confiada a profissionais. Quanto aos elementos decorativos, também é recomendável considerar cuidadosamente a viabilidade de tal transformação do carro. Alguns carros são muito bonitos por si só, e a instalação de uma anti-asa só pode estragar a aparência do carro. Há muitas outras maneiras de decorar e destacar o carro, além da instalação de spoilers. Recomendações sobre como escolher. Não existe uma classificação definida de spoilers projetados para carros. Os fabricantes oferecem todos os tipos de variedades de designs que permitem que você os instale em seu veículo. Mas, de fato, é possível distinguir esses tipos, projetados para fazer uma diferença real no desempenho do veículo. São spoilers e antirretrovisores que permitem obter melhor forca descendente, reduzir redemoinhos, reduzir a resistência ao vento e afetar positivamente os parâmetros aerodinâmicos do veículo. Como essas estruturas são instaladas em carros esportivos e potentes, e suas capacidades são mostradas somente em velocidades acima de 100 km por hora, elas não são necessárias para a maioria dos motoristas. Mas, em certos casos e em carros de alta velocidade, um bom spoiler não fará mal algum, decorativo. Esse é o tipo mais comum de spoilers para carros, que são usados apenas como um elemento de ajuste externo. Eles não têm efeito sobre a aerodinâmica e são usados como decoração. Mas, com a escolha certa, é possível obter um ótimo efeito, pois o carro fica mais interessante, original e agressivo. Depois de determinar o tipo de spoiler necessário, você pode seguir os critérios básicos de escolha. Especialistas e motoristas experientes dão algumas dicas e recomendações a esse respeito. Material.
A primeira coisa que você deve prestar atenção é o material do qual a estrutura é feita. A maioria delas é feita com base em composições de plástico e polímero. O preço adequado, os recursos decentes e a facilidade de instalação favorecem o plástico. Se as possibilidades financeiras permitirem, vale a pena dar uma olhada no carbono. A qualidade maior, a durabilidade e a confiabilidade são melhores. Mas o preço também é correspondente. O plástico a braços é considerado o melhor em termos de preço e qualidade. Mas é melhor recusar o plástico de fibra de vidro, pois a maioria dos spoilers mais baratos é feita desse material. Orçamento acessível. Se você decidir investir em tuning, no caso dos spoilers, não é recomendável economizar muito. Não é necessário comprar os modelos mais caros para seu carro econômico. Procure um meio-termo, para que a compra não atinja seu bolso, mas, ao mesmo tempo, o preço baixo não se manifeste na forma de baixa. Qualidade e design de curta duração. Adequação ao veículo. Os spoilers também podem ser classificados de acordo com o fato de serem universais ou projetados para um modelo específico de uma determinada marca de carro. Há uma série de carros que são procurados pelos fãs de tuning. E modelos exclusivos de spoilers e outros elementos de aerodinâmica são criados especialmente para eles. Há também modelos universais. Em teoria, eles se adaptam a todos os carros, mas, na prática, é melhor certificar-se de que correspondem às dimensões da máquina. E a possibilidade de instalação na carroceria. Os modelos geralmente são mais caros, mas, ao mesmo tempo, sua compra é plenamente justificada. Cor. Algumas pessoas escolhem um spoiler a olho nu, sem realmente prestar atenção à cor do carro em si. Por causa disso, há um contraste visual desagradável quando o tom do antiparalamas difere da tonalidade da carroceria. É melhor saber com antecedência a cor exata da carroceria, que pode ser encontrada nos livros de serviço ou nos sites dos fabricantes, bem como pelo código VAN. Será mais correto e fácil determinar a paleta de cores do próprio spoiler. Método de fixação. Há duas opções principais de como instalar um elemento aerodinâmico no carro. Vale a pena falar sobre isso separadamente. Esses são os principais pontos aos quais é realmente importante prestar atenção ao escolher um elemento aerodinâmico para seu veículo. Não se pode dizer que um spoiler seja um elemento obrigatório e necessário. A aerodinâmica é considerada na fase de projeto do modelo do carro, a carroceria é submetida a vários testes. O spoiler permite que você altere apenas ligeiramente o comportamento do carro em altas velocidades, além de alterar a percepção externa do carro. Nuances da instalação. Depois de determinar o design mais adequado para você, e a vez da instalação. Conforme mencionado acima, há dois tipos principais de instalação, se você quiser usar um suporte rígido, o procedimento de instalação deve ser tratado com muito cuidado, assim como a própria escolha. Afinal de contas, essa instalação envolve a perfuração do corpo. Se você cometer um erro na escolha, acabará com buracos no carro, que provavelmente não agradarão ao motorista. Para começar, vamos entender os recursos de uma conexão aparafusada rígida. Aqui, o procedimento é aproximadamente o seguinte: é necessário pegar uma furadeira com uma broca, uma lixa e um bom agente anticorrosivo. Para metal, o spoiler em si é colocado no local de instalação e são feitas as marcas para os furos de montagem. Faca isso com cuidado para não furar várias vezes em locais diferentes, faca os furos. Lixe-os com lixa e, em seguida, trate-os com um agente anticorrosivo. Essa etapa é muito importante, pois um furo não tratado se tornará um foco de corrosão, uma conexão de parafuso e montada na parte interna da tampa do porta-malas. Tudo é parafusado com firmeza. Leia também, quais são as diferenças entre um crossover e um SUV. Isso conclui o procedimento. A exatidão e a precisão são importantes, mas não há nada particularmente difícil no trabalho. Agora, vamos ver como e com que colar um spoiler em seu carro, usando um método suave de instalação. A instalação por colagem, em que o principal material de fixação é a cola, é relevante principalmente para spoilers decorativos que
Não carregam uma carga prática na forma de melhoria das características aerodinâmicas. Essa instalação tem aproximadamente o seguinte aspecto. Primeiro, você precisa preparar os materiais e as ferramentas. Aqui você precisará de um desengordurante, lencos e uma pessoa pronta para ajudá-lo. Um ajudante necessário principalmente para nivelar o spoiler antes de colá-lo. Alguns spoilers já são fornecidos com fita adesiva dupla face na qual o elemento é montado. Como alternativa, pode-se usar cola. Entretanto, a pintura pode ser seriamente danificada durante a remoção. Nesse caso, a fita dupla face preferível. Experimente o spoiler no local da futura instalação. Facas marcas apropriadas para que a estrutura fique perfeitamente nivelada. A superfície deve ser completamente desengordurada e tratada com lencos secos. Não é altamente recomendável colá-lo em uma carroceria suja. Se não houver fita no spoiler, pegue uma fita dupla face, remova uma película protetora e cole-a na parte inferior do spoiler, onde ele será colocado na carroceria. Em seguida, remova a segunda película protetora e pressione-a firmemente sobre a superfície preparada. Depois de pressionar, aguarde alguns minutos para que a cola se fixe bem. E isso, o trabalho está concluído. A principal atenção deve ser dada à precisão e uniformidade da instalação. Qualquer desvio afetará negativamente a aparência do carro. E melhor medir e marcar tudo claramente com antecedência do que tentar instalar o spoiler uniformemente a olho nu. Não corra riscos. Leve um pouco mais de tempo, mas faça com cuidado. Spoiler caseiro. Apesar da disponibilidade de uma variedade impressionante de spoilers prontos e da possibilidade de personalização, muitas pessoas ainda pensam em como podem fazer um spoiler original em seu carro com as próprias mãos. De fato, essa construção pode ser criada com meios improvisados. Há muitas opções e um guia para a montagem de spoilers. Mas não é recomendável tentar fazer projetos aerodinâmicos que possam afetar o comportamento do carro sem ter a experiência e o equipamento profissional adequados. A produção desses elementos exige o cumprimento de regras rígidas e testes obrigatórios em túneis de vento. Portanto, ao criar spoilers com suas próprias mãos, estamos falando principalmente de estruturas decorativas simples. Para sua fabricação, eles usam gesso, espuma plástica, metal, espuma de montagem. Essa será a base para a produção de um paralama ou spoiler caseiro. Mas será necessário levar alguns materiais e ferramentas adicionais. O motorista no processo de trabalho pode precisar de tecido de fibra de vidro, fixadores, máquina de solda, escovas, primer, tintas, lixas, malha de reforço, espátulas, cola epóxi, etc. Todo o procedimento é dividido em várias etapas principais. É importante seguir a sequência e acompanhar cada processo cuidadosamente. Tudo se parece aproximadamente com o seguinte. A forma do futuro spoiler é definida. Para isso, é usado espuma plástica, espuma de montagem ou gesso. O gesso pode ser usado para moldar e copiar alguns spoilers existentes. A espuma é fácil de processar e a estrutura metálica permite que você crie uma base. Em seguida, ela pode ser coberta. Quando a base é criada, ela deve ser necessariamente reforçada. Para isso, são usados tecido de vidro, malha de reforço e cola epóxi. É melhor aplicar esses materiais em várias camadas para tornar a construção o mais forte e resistente possível a influências mecânicas. Apenas colar a espuma pintada não funcionará. A resistência ao vento simplesmente a destruirá na primeira aceleração. Após o reforço, é necessário tratar a construção com massa de vidraceiro. Escolha composições de alta qualidade que possam suportar cargas atmosféricas. Ou seja, a massa deve ser resistente a mudanças de temperatura e precipitação. O processo de fabricação é concluído com a pintura. Não se esqueça de usar um primer antes de aplicar a tinta para melhorar a coloração. Escolha a cor com cuidado se você não quiser que o spoiler fique deliberadamente diferente da cor da carroceria principal. A única coisa que resta é instalar o spoiler caseiro. É melhor usar fita dupla face ou cola especial resistente à umidade como fixador. O uso de conexão por parafuso é irrelevante somente quando for usada uma estrutura metálica pesada.
ela definitivamente não conseguirá segurar a cola. Então, será necessário fazer furos, tratar com um composto anticorrosivo e apertar com parafusos e porcas. Se desejar, todo entusiasta de carros pode criar seu próprio soiler. É necessário apenas escolher bons materiais e usar as ferramentas com competência. Mas pense duas vezes antes de fazer você mesmo instalar esse tipo de design em seu carro em geral. Os spoilers não são para todos, além disso, e preciso ter muito cuidado ao escolher o design do elemento aerodinâmico, mesmo que seja do tipo puramente decorativo. Muitos carros ficam ótimos sem eles. Se você instalar um soiler, é melhor usar produtos de qualidade dos principais fabricantes, projetados especificamente para o seu carro. E, nesse caso, a instalação deve ser confiada a profissionais. Assim, o resultado não o decepcionará, e você não vai querer se livrar do soiler depois de uma semana. Em conclusão, os spoilers desempenham um papel crucial na aerodinâmica dos carros, melhorando a estabilidade e o desempenho em altas velocidades. Ao escolher um soiler, é importante considerar o tipo de veículo, o estilo desejado e a funcionalidade que você busca. Para aqueles que desejam um toque pessoal, fazer um soiler com as próprias mãos pode ser uma experiência gratificante e criativa. Lembre-se de sempre priorizar a segurança e a qualidade dos materiais. Esperamos que este vídeo tenha esclarecido suas dúvidas e inspirado você a explorar mais sobre esse acessório fascinante. Até a próxima!